É, naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Aí eu separei o mapa aqui, ó, pra gente ver como era o Império Romano. Olha que legal, né? A gente tem aqui a Itália, né? Roma, a capital do Império. E era tudo isso aqui, Império Romano, ó. E aqui, ó, Espanha, né? Onde é Portugal hoje em dia. E aqui onde é Israel. E essa era a Síria. Então a Síria era essa parte de cima aqui, onde tinha inclusive a Samaria. Ó, aqui tá o mapa da época de Jesus mais de perto, ó. Vou dar um zoom nessa parte, tá? Vou dar um zoom nessa parte aqui. Tum. Ó, Judéia, Samaria. Então essa parte aqui de cima é a Síria, pelo que eu entendi desse mapa, tá? Ó, aqui, ó, Síria. Beleza? O Império Romano era poderoso mesmo, né? É, ele pega toda a parte aqui do mar, né? Desse mar aqui. Mar Mediterrâneo. Então, recenseamento, Oi? sabe, gente, o que que é recenseamento? É pra contar as pessoas, né? Contar quem. É que nem Isso. hoje tem o censo, né? Quando passa lá na casa das. Isso é o censo. Exatamente, eles fizeram o censo para registrar o povo para fins de tributo, né? Tributário. Certo. Só um instante aqui, rapidinho. Ok, pausa técnica, voltei. Na próxima, se eu precisar, eu deixo aqui na Bíblia e você pode continuar lendo, tá, Mário? Ou a Jaque e tal. Só pra você assoar o nariz. Então vamos lá. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Boa. Por ser descendente do rei Davi, então só para recapitular, né, a gente terminou com a Maria ficando indo encontrar a parente dela, né, a prima dela, Isabel, e ficando 3 meses lá, que foi uma coisa que a Jaque reparou muito top. Tipo, rolando um discipulado, ela ficando lá para aprender com a mais velha. Isso foi muito interessante, cara. Eu nunca tinha Muito reparado nisso na maneiro. minha vida. É, eu também não. Muito doido. E, meu, ela já tava grávida e ela ficou mais 3 meses. Depois ela voltou, né? Imagina, como que ela voltou num jeguinho lá, toda buchuda, Andando, né? Eles andavam muito. com a barriga grande. Quilômetros e quilômetros, é. Quanto que você falou que era? Uns 13 quilômetros? Não, nessa época eles andavam quilômetros, quilômetros e quilômetros. Era comum. É. Aí todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi. Vamos ver se está aqui no mapa. Esse mapa aqui não tá tão bom. Deixa eu pegar um outro melhor. Cadê? Vamos ver esse aqui. Ele tá melhor. Então ele foi da onde pra onde que tá falando aqui? Belém, De Nazaré de da Galiléia Nazaré pra da Belém. Galileia para Belém da Judeia. Terra Ó, de natal de Davi. Nazaré pra Belém. Caramba, ó. E aí eles passavam por fora de Samaria, né? Eles não podiam passar aqui por dentro, senão dava ruim, né? Então eles tinham que dar a volta aqui, ó. Pra vir aqui pra Belém. Show. Terra natal de Davi, né? Então mostrando aí que ele é descendente de Davi. Levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ele deu à luz seu primeiro filho, um E menino. ela, Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados. Como deve ser, né? é, Deve dar um.
um terrorzinho, né? Uns anjos aparecendo o brilho da glória do Senhor. É, Mas, dá medo e é glorioso ao mesmo tempo, né? mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uhul! Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. No céu tem exército, né? Uma grande Exército multidão do celestial. exército celestial. Nossa, como deve ter sido da hora ver isso. E Deus também é conhecido como o Senhor dos Exércitos, né? Top. Mais interessante é que eles não é que um Deus que tem tudo, ele só quer da gente a nossa o quê? Coração, nossa adoração, né? Porque assim, o que a gente adorar, a gente vai se tornar parecido. Então, é igual César botou no dinheiro a imagem dele. Então, porque ele queria o quê? Aquela idolatria a imagem dele. Então, Jesus só quer de nós a nossa vontade. Cara, isso é muito top. O livre-arbítrio para o céu custou tudo, né? Entendeu? É uma coisa que, porque o amor forçado é estupro, né? Entendeu? Então, Deus só quer a nossa livre vontade. Ele só quer que a gente tenha tempo de qualidade com ele, só que é isso, entendeu? Então, assim, isso é muito top isso, né? E É, os anjos estão lá e a gente espera para ver o nosso Jesus, né? Para é. ver o nosso noivo, né? Ele tá aguardando, né? Ansioso pela gente, porque para ele foi pago, é igual um hino canta, para que foi Eu, pago um alto preço, né? eu sei que foi pago um alto Alto preço preço. E para. ele, é igual a Jaque falou, ele é dono de tudo e olha como ele resolveu vir. O que que ele quer dizer com isso? Alguma mensagem ele quer dizer, né? Ele veio, tipo, no meio do lugar onde era para os animais estarem, né? O mais humilde e simples possível, né? Disponível a todos, né? Ele foi o mais humilde de Disponível a todos para todos. ser disponível a todos e quebrar o sistema, porque senão nem todo mundo ia ter acesso a Jesus, né? Mas aí ele se fez disponível a todo mundo, graças a Deus, né? Ele é desses. A gente tem que sempre voltar a essa essência aí, né? Às Isso que é vezes a gente importante se ter perde. sempre, né? Para refletir, né? Que bom que ele que é o nosso Senhor, né? Oh, glória a Deus por isso. Poxa vida. Ah, podia ser tudo diferente. Como ele escolheu a forma perfeita de ser. Poxa, por que pessoas rejeitam essa mensagem? É algo tão bom, tão, tão maravilhoso. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Onde que os pastores estavam? Eu não entendi. Eles não estavam em Belém, não? Não estava em Belém, não. Não, nos campos próximos, ó, no versículo 8. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando rebanhos de ovelhas. Ah, tá. E aí eles viajaram para Belém. Isso. É, então eles, quando os anjos voltaram para o céu, meu, eles ficaram vendo aquilo. Que louco, né? Que doido. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. E que sorte desses pastores, né? Poderia ter anunciado ali em Belém para as pessoas virem, aí para os pastores mais longe. Escolher os pastores, né? Tudo com significado. Com Que Jesus é o significado. nosso pastor de ovelhas para. Oh, que coisa boa. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Oh. Depois de o verem, os pastores. Amor, você virou um fantasma. Voltou? Voltou. Depois de É o que ver. pode Oi? ler. Pode ler. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. Para aí, Lili. Fica de boa.
Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. Ah, que bom, esses pastores já eram selecionados para serem os primeiros missionários aí, os primeiros pregadores do evangelho. E todos que né? E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Deixa eu tirar a Lili daqui. Vai pra fora, Lili. Vai lá. Tchau. Quer ir lá também, está? Valeu. Tchau, tchau. Adeus, vai. Vai lá anunciar. Foi embora. Todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Pô, então ó, como já começou, né? Tinha a história do João Batista, do Zacarias e da Isabel, que eram férteis, que o Zacarias ficou mudo, e isso já estava disseminando. E agora essa história dos pastores que ficaram vendo o exército celestial louvar a Jesus, cantando o quê? Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. Tem que fazer um louvor com essa trecha aqui, eu nunca vi. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como os anjos lhe haviam anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus. Ah, ele não tinha o nome de Jesus logo de cara, não? Não tinha não, é porque fala lá quando o anjo apareceu para Maria, né? Acho que falou que ele ia ter o nome de Jesus, né? Que a gente ia ser chamado de Jesus. A gente leu isso ontem. É. O nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Mas só foram chamar depois dele ter sido circuncidado. Interessante, isso aqui deve ter alguma profecia a esse respeito, alguma coisa aí, não sei não. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como eles viajavam, hein? Pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Amém. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Olha que interessante, o Espírito Santo estava sobre ele, né? Mesmo antes de Jesus ressuscitar e enviar o Espírito Santo para todos os apóstolos, o Espírito Santo já estava com algumas pessoas que eram dessa forma, né? Justos e devotos, pessoas que buscavam a vontade de Deus. Interessante, a gente tinha comentado sobre isso, acho que recente, né? Se o Espírito Santo já estava com as pessoas antes de Jesus, de descer lá em Pentecostes e tal, né? Já, tem vários episódios. Interessante também esse negócio de sacrifício, né? Porque 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Isso está relacionado a quanto as pessoas eram ricas na época, né? Eu acho que quem era mais pobre pode até pesquisar, era uma rolinha, uma pomba. Está relacionado a isso, entendeu? Sim, é verdade. Um deles aqui é um pouquinho mais caro, né? E o outro é mais baratinho. Tem uma nota aqui dizendo sobre isso. Que a questão da rolinha e da pombinha, essa citação se refere à cerimônia de purificação após o parto. E aí José e Maria ofereceram um sacrifício prescrito para os pobres. Olha. Eu lembro, a gente estava lendo, acho que em Levítico, sobre as possibilidades, e aí tinha, e quem não tiver como dar esse sacrifício aqui, que é mais tranquilinho, mais baratinho. Então beleza, o Espírito Santo estava sobre ele, né, sobre Simeão, que era justo e devoto, e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Que beleza, né, de confirmação para ele. Nesse dia o Espírito conduziu ao templo. Como deve ser conduzido assim pelo Espírito, né? Isso é muito legal. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, Jesus, ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo:
Soberano Deus, É poderoso, né? agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Imagina, eles têm o bebê, aí chega um monte de pastor para adorar o bebê, contando que eles viram um exército de anjos. Aí depois eles vão levar o bebê para ser consagrado. Parece essa pessoa que fala isso, movido pelo Espírito. Cara, é muita confirmação. Fora que a Maria tinha visto o anjo. E em Lucas não conta que o José sonhou com o anjo, né? Para confirmar que de fato Jesus era o Messias e que ele podia confiar em tudo que estava acontecendo. Cara, muito bom. Então, Simeão... Ah, e mais tarde ela vai perder Jesus, né? Imagina quando ela perde Jesus. Eu lembrei daquela cena do The Chosen, tão bonitinho, né? Você continua, amor? Eu vou precisar fazer uma pausa aqui, tá? Tá, qual o versículo? 34, né? 34. Quer ler, Jaque? Posso ler, vamos lá. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados. E vivido como viúva até os 84 anos, nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Nossa, muito. A gente reclama de ele e a pessoa ficava o tempo inteiro no templo, né? Muito top isso, né? Muito. Viver em jejum e Animal, oração, né? animal. E um outro ponto é, lembra, o Lucas era esse cara, né, que foi investigar. Então ele foi conversar com as pessoas para entender os detalhes. Ele vai colocando todos esses detalhes da história. É muito rico, né? É muito rico. Muito bacana, muito top. Aí, Aqui. vai, ó. Vai. Continua lendo aí, vai. E aí Che... você vai marcando. Tá bom. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava, então a Ana, né? Essa pessoa extremamente devota. Você viu que Profetiza. ninguém que estava participando disso. Ah, não. Tem os pastores que eram meio aleatórios, né? Mas os demais que participaram, eles eram pessoas bem devotas, né? Eles eram todos bem assim, pô, dedicaram a vida a Deus ali, estavam buscando a presença de Deus e aí eles viram coisas maravilhosas, participaram de uma forma maravilhosa. Aí os pastores, meio aleatório, né? Estavam lá cuidando das ovelhas e aparece um exército de anjos e começa a louvar a Deus. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali de novo viajaram. Ali o menino foi crescendo saudável e forte. Uhul. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Meu, como deve ter sido legal crescer junto com Jesus. Todos os anos, ou não, né? Porque ele em Nazaré não pode fazer muitos milagres. Às vezes você conhecer a pessoa, você descarta ela, porque você conhece a intimidade. É Uma coisa muito como íntimo. Você acha que só um pecador igual a você ali não pode ser Jesus, né? Digamos. E ele não tem relato que ele fez milagre na infância, mas ele era diferenciado. É. Né? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ah, que vai acontecer. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. É aquela cena. Imagina, você tá viajando e... Cara, cadê Um dia Jesus? depois ela volta, tipo, cadê Jesus? Não, é 3 dias. Não, mas ele,
Eu acho que ele some durante um dia, ela se dá falta, depois de um dia de viagem. Não, depois de 3 dias. 3? E aí eles sabiam que era 3 dias de viagem, né? Só depois de 3 dias eles falam, ué, cadê Jesus? Nossa. Só depois de 3 dias. Cara. Eles acharam que ele tava com alguém, curtindo, não sei. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Ué, um dia. Viu? É um dia. Caraca, dá falta depois de 3 dias, é sacanagem. Não, mas porque, eu vi essa parte aqui, Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias. Depois de um dia eles deram falta, que faz muito mais sentido. Como pai. Mas tipo só assim, depois de 3 dias todo. que eles voltaram para Jerusalém. Mesmo o dia todo já é engraçado, né? Porque é porque eu acho que era comum, todo mundo vivia muito junto ali pra viajar, né? Aí eles vão ficar procurando por 3 dias, deve ter sido uma angústia, hein? E 3 dias tem a ver com a ressurreição de Jesus, né? 3 dias sem Jesus, quando ele morre e ressuscita. É verdade. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Esses caras não são pouca coisa não, eles são os mestres de Jerusalém, conhecedor da Torá, conhecedor de toda a Tanakh lá, de todo o livro. Esses caras sabiam de memória, e aí Jesus, tudo que ele falava, deixava eles admirados. Quando viram o tamanho do amor de Jesus, né, pelas escrituras, quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Era o lugar para me procurar, né? Não me achou? Vai lá. Interessante a forma com que ele pensa, né? E ele tá sendo honesto e puro. Ele é manso, humilde. Então ele não tá sendo arrogante falando isso, assim. Que nem esse tom que eu falei. Ele devia estar tipo, gente... Não foi. Não Mas fez você sentido. lembra do The Chosen? Eu acho que foi perfeita a interpretação dele. Foi bonitinho, né? Ele Muito bonitinho. Eu tava na casa do meu pai. É tipo assim, inocente, né? Ô, Jack, você viu The Chosen? Ainda não, entendeu? Eu quero que vocês me mandem um link depois pra poder olhar. Cara, você precisa ver, é muito top. Ó, Vou te mandar, depois eu mando. vamos mostrar essa cena aqui. Ai, eu tô lindo. Eu amo essa cena. A gente já tá quase terminando, né? Já quase terminando, dá pra mostrar. Jerusalém, 12 depois de Cristo. Mas você sabe qual é o... Olha as gaiolas! Gaiolas, galinhas. Que, amor? Você sabe qual é o capítulo que passa essa cena? Não sei, O episódio? não sei. Não sei, acho Acho que é a no gente viu 5. esse dia de novo. É. Acho que é o 5. Ó, rapidinho. Lâmpadas. Sim, Dois. Posso chamar? Por favor, você viu? Está sozinha, mulher? Meu filho, ele tem apenas 12 anos. Ele... Há várias crianças. Aqui é Jerusalém. Você é daqui? Não, viemos para a festa da Páscoa. Achamos que ele estava na caravana. A festa foi há 3 dias. Jesus! Jesus! Maria. Ima, Procuramos separar dia e noite. Tivemos tanto medo. Eu falei, ele está bem. Por que vocês estão tão chateados? Maria, ele estava... Você devia ter ido na caravana do tio Abias. Eu tinha que ficar com meu pai. E por que não ficou? Eu fiquei. Você estava no templo. Foi incrível, Maria. Você deveria ter visto. Ele estava ensinando quando eu o encontrei. Os rabinos, os escribas, os sábios, eles não podiam acreditar no que ouviam. Quase não nos deixaram sair. Você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai?
É muito cedo para tudo isso. Se não agora, quando? Só nos ajude a passar por tudo isso com você. Por favor. Eu acho melhor nós irmos antes que eles façam uma investigação formal, hã? Jesus, por favor, não faça mais isso. Sim, Abba. Eu posso ler? Veremos. Agora vamos. Nós temos uma longa jornada. O que você vai fazer para sua mãe para compensar isso, hein? Deveria massagear os pés dela. Abba. Legal, né? Né? Muito top, né? Ele já sabia, né? O plano de. Assim, é uma coisa muito perfeita, né, cara? É. Muito top. Já que você tá perdendo essa série extremamente especial. Cara, eu Eu vou. prefiro ela original, assim, o áudio, assim, parece mais emocionante. Nossa, mas eu já vi, fiquei emocionado. Essa parada me emociona, mano. É muito lindo. Aí tá ali, ó. Então voltou com os pais para Nazaré, né? Então voltou com os pais para Nazaré e ele era obediente, ele lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Pô, ele era agradável. Engraçado nessa coisa que quando eles perderam Jesus, só deram falta um dia depois, vai me levar aquele negócio da dracma perdida, que a gente vai ler ainda, eu acho, a dracma perdida. Uhum. Então são 10 dracmas e perde uma. É como tá dentro de casa, a gente não dá muita atenção, mas as coisas acontecem dentro de casa, né? Entendeu? Assim, se você perde sua carteira no restaurante, tu volta correndo. Mas em casa, tá em casa, você, tipo assim, tu vai deixando, né? Tu vai deixando, né? Aí são coisas que vai remetendo. Então, assim, às vezes a gente não dá importância pro mínimo detalhe, mas tudo começa ali, né? É você dar valor ali, a menor coisa que você pode perder. Porque a gente fala assim, como é que aconteceu isso? Acho que acontece isso por quê? Porque lá no início você foi empurrando. Tipo assim, a gente gosta às vezes de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. E às vezes na faxina você tem que tirar tudo mesmo do lugar, arrumar tudo, ver. E às vezes dói, né? São os processos de Deus que dói, né? Uma coisa que a gente não quer incomodar. Às vezes a gente vai pro nosso quarto, ora a Deus e fala assim, Senhor, esse lugar eu não quero mexer, não. Deixa ele quietinho aqui, entendeu? Porque é tipo escavar, né? Escavar lá, deixar que alguém escave a tua raiz para botar estrume para você poder florescer, né? E escavar dói, né? Esse processo dói. A gente tem que deixar ser trabalhado por Deus, né? É uma constatação diária até a nossa morte ou a vinda dele, porque a gente não sabe se a gente vai ser arrebatado ou, entendeu? Ou experimentar o gostinho lá de ser enterrado e estar com o nosso pai, né? É muito top isso aí. Pô, bom demais.